Aviso da direção. Antes de dar início à transmissão, esclarecemos que as declarações de convidados e participantes nos eventos transmitidos pelo Instituto dos Advogados Brasileiros não representam a opinião e nem correspondem necessariamente ao posicionamento oficial do Instituto. Bom dia a todos e todas. Eu sou Adriana Brasil Guimarães, a primeira vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Casa de Montezuma. Estou aqui em representação à nossa presidente Rita Cortez, nossa sempre presidente, insubstituível, e que hoje está em Brasília, no Conselho Federal. Ela me pediu para transmitir a todos e todas um sucesso nesse evento e que tenhamos hoje aqui um grande aprendizado com essas palestrantes ilustres que compõem essa mesa. Antes de mais nada, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou com uma blusa verde-limão, um terninho preto, de brincos dourados, colares dourados. Uso maquiagem. Eu vou agora apresentar as nossas palestrantes de hoje. E nós hoje temos aqui o diálogo entre os direitos das famílias e o direito processual civil. Eu vou depois passar a condução da mesa para a doutora Débora Martins, nossa diretora, e que também está aqui hoje representando a Comissão de Direito Civil e Comissão de Direito das Famílias. Aqui no nosso plenário presencial, eu tenho o doutor Eduardo Kalash, representando a Comissão de Processo Civil, né? O doutor Pedro Milioni está numa audiência e, tão logo possível, ele vai entrar online. O doutor Pedro Greco, acredito que já esteja também online nos assistindo, que é o presidente da Comissão de Direito das Famílias e Direito Civil. Bom, do meu lado aqui direito, eu tenho a querida doutora Fernanda Freitas Leitão, tabeliã titular do 15º Ofício de Notas da capital do estado do Rio de Janeiro. A seguir, a doutora Nádia Duarte de Pinho, pós-graduada em Direito Público e Privado pela FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, que será uma das mediadoras dessa mesa. Do meu lado esquerdo, do lado da doutora Débora, eu tenho a doutora Maria Gentil Gonçalves da Rocha, mestre em Direito Civil e Prática Jurídica pela PUC-Rio e professora da PUC-Rio. Ao lado dela, minha querida amiga Verônica Estrela Hallmaster, mestre em Direito Processual Civil pela PUC e professora da PUC-Rio. Temos ainda online a doutora Alessandra Baricelli, doutoranda pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Todas aqui, exceto a doutora Maria Gentil, são todas membros desse instituto, e a doutora Maria já foi, não convidada, mas intimada a ingressar à Casa de Montezuma, o que ela já aceitou. É com muita felicidade também que hoje essa mesa é composta só de mulheres, em comemoração ao dia 8 de março e também em comemoração ao mês da mulher. Eu tenho certeza que esse diálogo de hoje inicia uma série de outros diálogos tão necessários na nossa vida atual, na nossa vida jurídica, que está sempre em mutação constante, né? Principalmente agora nos atos notoriais, né? Nossa, que muda, não é? Não é, eu ia dizer a cada segundo, está que nem a Band, em 20 minutos pode mudar, está igualzinho, né? Para a passo. Então, eu vou passar agora para a doutora Débora e vou passar a presidência da mesa para ela poder conduzir esses trabalhos. Débora, agora é com você, amiga. Obrigada, doutora Adriana. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui no plenário físico e no plenário virtual. De início, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena clara, tenho os cabelos castanhos na altura do ombro, estou usando óculos, uso uma blusinha branca e preta, estou sentada ao lado da Adriana e ao lado da doutora Maria Gentil. Eu uso um colarzinho de pérola, um brinquinho de pérola, uma pulseirinha de pérola. Hoje estou toda de pérola. Enfim,
Tenho em torno de 52 anos e estou sentada. Inicialmente, eu queria agradecer ao Dr. Pedro Greco por ter proporcionado essa mesa só feminina, né? A ideia é uma mesa só de mulheres, justamente por conta da comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que aconteceu no domingo. Agradeço à presidência do IAB pela oportunidade, mais uma vez, de poder presidir um evento tão importante. Agradeço ao doutor Eduardo Kalash, que está aqui presente, que foi um evento pensado em conjunto com a Comissão de Processo Civil, com o objetivo de pensar no direito de família e no processo civil, a interseção entre os dois. Falando sobre o tema do evento, eu penso que é um tema primordial, porque hoje a gente tem um direito de família que a gente envolve afeto, e a gente tem um direito de processo civil, que é um instrumento, né? Um instrumento das formas. Então, você hoje tem uma influência do processo civil no direito de família por várias questões. A gente tem muitas questões: tutela de urgência, medida protetiva, é, os atos extrajudiciais, divórcio, inventário, enfim. Então, eu acredito que esse tema é muito relevante, agora com a reforma do novo código também. Eu estou aqui para aprender com as palestrantes, eu tenho certeza que eu vou aprender, todo mundo vai aprender. Eu vou passar logo a palavra para a doutora Fernanda, que vai iniciar a palestra. A doutora Nádia vai fazer a mediação. Então, depois de cada palestra, a doutora Nádia vai fazer comentários, foi isso que eu combinei com ela. Tá bom assim? Obrigada. Alô? Alô? Tá funcionando? Ainda não. Alô? Agora foi. Então, bom dia a todos, a todas. Uma alegria estar aqui hoje. É uma honra também ao mesmo tempo. Eu agradeço imensamente ao IAB, né? Eu sou membro do IAB, de estar aqui podendo falar muito desse assunto que me toca, que é o extrajudicial. E qual é a interseção do extrajudicial com o judicial e de que forma que a gente pode agregar. Então, antes de falar desses instrumentos extrajudiciais, eu queria mostrar um pouco contextualizar o momento que a gente vive. Que a gente vive falando que o judiciário, a gente passa por uma crise. E crise, no diagrama chinês, quer dizer perigo e oportunidade. E essa crise que a gente acha que é do poder judiciário brasileiro, na verdade, é uma crise de escala mundial. Por quê? É fácil da gente entender. A população só faz crescer. Ao mesmo tempo que a população ela cresce, o homem, antigamente, ele era visto de uma forma em si mesmo. Hoje em dia, você tem o direito, o homem, o direito do idoso, da criança e do adolescente, da mulher, da pessoa com deficiência. Então, a gente vê essa multiplicação de direitos. E, ao mesmo tempo, que o número de magistrados permanece equilibrado, constante. E, para piorar um pouco a situação, a gente tem lá no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, que prevê que a lei não excluirá de apreciação pelo Poder Judiciário de nenhuma lesão ou ameaça de direito. Eu tinha, minha apresentação está aí? Porque eu acho que fica... Ah, não foi? Enfim, aí, eu queria ver onde é que eu estava. Que eu vou fazer uma linha do tempo, mas eu prometo que é rápida. Quando que começou? Então, eu... Agora tá.
eu estava falando aqui, né, da extrajudicialização e os cartórios como vetores da justiça, que quando a gente fala de justiça não é só o processo, é de que forma que a gente pode efetivar essa justiça. Então, aqui é aquela explosão no momento que a gente vive. O Poder Judiciário, ele realmente ele tem dificuldade em atender de forma eficaz a todas as demandas que lhes são dirigidas, porque são 75 milhões de processos, 19 mil magistrados. É aí o que eu estava conversando, né? A gente tem que repensar a justiça, porque quando a gente fala que o Poder Judiciário ele não atende de forma eficaz, que ele é lento, que ele é moroso, que muitas vezes traz decisões imprevisíveis, essa responsabilidade é de todos nós. A gente tem que repensar de que forma a gente vai fazer essa justiça. E isso cabe a nós. Então, esse movimento, no ano de 2004, a gente passou pela reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional número 45. Essa emenda, ela visou a agilização e efetivação da justiça. Ela criou o CNJ, ela criou a súmula vinculante, ela criou o tema de repercussão geral e ela incentivou os métodos que a gente vai falar não convencionais de solução de conflitos, que é a arbitragem, mediação, conciliação. Então, o objetivo dessa emenda foi conferir o quê? Efetividade. No ano de 1992, a gente teve esse início desse processo de extrajudicialização, com o reconhecimento da filiação biológica. Em 92, foi o reconhecimento da paternidade diretamente no RCPN. Em 96, a gente teve a lei de arbitragem. A gente vai caminhando. Esse ano de 2007 foi um ano super importante, porque esse ano foi publicada a Lei 11.441. Essa lei foi extremamente lacônica, ela simplesmente permitiu que inventário, divórcio e separação pudesse ser feito diretamente no cartório, desde que não houvesse incapaz e não houvesse testamento. Essa lei ela foi regulamentada pelo CNJ pela Resolução 35, e essa resolução foi super importante porque ela conseguiu dar efetividade à lei. A Resolução 35 ela foi publicada em 2007. Ela vem passando por diversas atualizações, e a última delas foi muito importante, que foi que a gente estava falando que toda hora tem uma resolução, tem algo novo no extrajudicial. Foi essa resolução 571, que foi de 2024. Essa resolução, ela permitiu que o inventário, o divórcio, pudessem ser feitos no cartório, mesmo quando houver interesse de incapaz, mesmo quando houver testamento, e permitiu também a venda de um bem em inventário, uma venda antecipada pelo espólio, sem alvará, sem nada, tudo direto no cartório. Então, a gente vê como que o próprio Poder Judiciário está empenhado em dar ferramentas, em dar instrumentos, nos oferecer para que a gente possa resolver as nossas questões de uma forma amigável, extrajudicialmente, e de uma forma célere e com baixo custo. 2015, outro importante instrumento foi a uso capião extrajudicial, que alterou, veio com o Código de Processo Civil, artigo 1071. 2016, também outro ato muito importante que todo mundo conhece, apostilamento de AIA. Antigamente, para você usar um documento vindo do exterior, você tinha que traduzir, você tinha que passar pelo consulado, tinha que passar pelo registro de títulos e documentos. Isso tudo agora ficou muito mais simples com o apostilamento de AIA. Você tem um documento no Brasil para produzir efeitos lá fora. O que você faz? Se apostila esse documento. A pessoa lá fora, quando receber aquele documento, ela entra com que ela vai visualizar aquele documento e vai dar efetividade de uma forma muito simples.
2020, essa foi uma outra mudança super importante. Foi no meio da Covid, foi o provimento 100. Esse provimento, ele permitiu que todos os atos feitos nos cartórios pudessem ser feitos de forma remota eletrônica. Então, hoje, no cartório, por exemplo, você pode fazer uma escritura totalmente eletrônica, com certificado digital, fornecido pelo próprio tabelionato, que é o Enote, de forma gratuita, que você confecciona esse certificado por videoconferência. Você pode fazer essa escritura totalmente digital, você pode fazer de forma híbrida, ou seja, eu assino fisicamente aqui e a outra parte assina remotamente. Ou posso fazer como a gente sempre fez, de forma presencial. Então, esse provimento 100 foi um divisor de águas no nosso mundo, facilitou, né? Principalmente naquela época da Covid, que a gente lembra que pessoas que moravam no exterior tinham que ir no consulado para fazer uma procuração, para vender um imóvel. Hoje isso tudo está superado. Em 2020 também, a Corregedoria do Rio baixou um provimento permitindo a carta de sentença extrajudicial. Isso é um instrumento poderosíssimo. Por exemplo, é muito comum um processo de divórcio. O processo correu e as partes esqueceram, deixaram lá o processo. Esqueceram que você tem que formar um instrumento para esse instrumento ser levado ao registro civil de pessoas naturais para você fazer o quê? Averbar o divórcio. Então, hoje, a carta de sentença extrajudicial, você pode fazer isso num processo de divórcio, de execução, você precisa de uma carta de arrematação. No inventário, você pode fazer o formal de partilha extrajudicial. Então, tudo isso tornou-se muito simples, é muito rápido e barato. Isso não tem um custo bem módico. 2022, outra lei importante, a 14.382, que é conhecida como a Lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Essa lei ela trouxe 2 novos instrumentos para o nosso ordenamento jurídico, também vão ajudar nessa questão da regularização imobiliária, a adjudicação compulsória extrajudicial, e também trouxe o cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda. São 2 instrumentos novos que você pode fazer diretamente no cartório. Então, um compromisso de compra e venda, que, enfim, a parte se obrigou a efetuar os pagamentos, não pagou, ela é notificada e, por meio de uma cláusula resolutiva expressa, eu posso cancelar o registro daquele compromisso. Então, é outro instrumento super importante. 2023, outra lei importantíssima que é conhecida como a Marco Legal das Garantias. Essa lei ela tem esse nome Marco Legal das Garantias, mas ela tratou de diversos assuntos. Ela passeou por N assuntos, desde lei de notários e registradores, lei de registros públicos. Ela criou a conta notarial. Não sei se vocês já ouviram falar. A conta notarial, já ouviram falar em escrow account? Então, é uma escrow. É uma conta cuja titularidade é do próprio Colégio Notarial do Brasil, seção federal. Por exemplo, isso pode ser aplicado em qualquer, seja processo imobiliário, de família. Eu deposito aquele dinheiro nessa conta notarial e esse depósito, ele traz um outro negócio jurídico. Por exemplo, eu quero vender um imóvel que é de um menor, é um incapaz. E eu só vou conseguir vender esse imóvel se eu tiver um alvará judicial do juiz concordando com essa venda. Então, o que eu posso fazer? Comprador e vendedor, o comprador e vendedor. A gente ajusta o seguinte: o comprador vai depositar na conta notarial o valor daquele imóvel e esse negócio vai ficar condicionado ao vendedor conseguir o alvará.
O vendedor conseguindo o alvará, o próprio tabelião, ele vai poder lavrar uma ata certificando o implemento daquela condição e, a partir desse momento, ele pega e transfere o dinheiro para o vendedor. Isso é incrível, porque ele dá uma camada extra de proteção ao negócio jurídico e ele dá agilidade, que muitas vezes você fala, olha, você quer ter a certeza que a parte vai fazer um negócio. Então, vamos depositar aqui e a gente aguarda a decisão do juiz conferindo o alvará. Se não tiver o alvará, o dinheiro retorna para o próprio comprador. Então, nessa lei também foi prevista a execução extrajudicial da hipoteca, reforçou a questão do tabelião poder ser mediador, conciliador e árbitro. E, enfim, foram essas as principais alterações. E a ata notarial de constatação do implemento ou frustração de condição. É isso. Eu vejo se foi cumprida ou não, mas isso de uma forma objetiva. Eu não posso entrar dentro da subjetividade. Estou chegando. Outros instrumentos importantes também, que é interessante o advogado conhecer, é dentro da plataforma do e-notariado, que eu falei para vocês, o certificado digital e-notariado é gratuito e ele pode ser feito através de videoconferência. É muito simples. O e-note assina, ele funciona como um DocSign. Ele funciona, você entra lá na plataforma, faz o upload do seu contrato particular e assina digitalmente dentro daquela plataforma. Aí você vai falar, eu prefiro usar o DocSign. Por que você faria não no DocSign e sim na plataforma do e-note? Maior segurança jurídica, é um ato público, todo ato público ele faz prova plena e se presume verdadeiro, e para o mesmo preço. O e-note provas, uma vez conversando com um advogado, ele falou assim para mim, eu sei que existe ata notarial, mas a ata notarial muitas vezes tem um valor que não compensa. Aí eu uso o Verifact. O Verifact é um sistema que faz a comprovação de atos digitais. Só que hoje a plataforma do e-note, ele já tem o e-note provas, que ele faz a mesma coisa que o Verifact, é mais barato e com essas características de maior segurança, da fé pública notarial, da presunção de veracidade e da prova plena. Então, por que eu vou fazer no e-note provas e não vou fazer no Verifact? E é mais barato. Então, você tem todos esses atrativos. Hoje em dia, também a autorização para menores, se você já faz eletronicamente na plataforma do e-note, várias pessoas me ligam no sábado, dentro do aeroporto, desesperadas, que esqueceram de levar a autorização para o filho, está viajando só com um dos pais, ou enfim, está viajando com outro responsável. Eu falo, calma, meia hora a gente faz isso, no máximo a gente vai entrar na plataforma e faz essa autorização, é muito simples. A plataforma agora também faz autorização eletrônica para doação de órgãos. Doação de órgãos é um tema que a nossa sociedade ainda não está muito acostumada, mas, enfim, isso é uma forma simples e eficaz e segura. Então, dentro desse movimento todo da extrajudicialização, que eu falei, são todos esses instrumentos, você tem aqueles onde não há litigiosidade, é tudo isso que eu acabei de falar agora, esses instrumentos todos, e tem aqueles onde há litigiosidade, que é a mediação, a arbitragem e a conciliação. Mas, assim, eu vejo que a lei da mediação é de 2015. Os cartórios não estão fazendo mediação, não vejo. Apesar do CNJ também já falar, olha, a gente pode contratar os mediadores do NUPEMEC. Aí a gente pergunta, por que não está acontecendo? Eu acho que a questão é mais cultural.
Eu acho que o que impede a gente de buscar essa solução por esses outros métodos é absolutamente cultural. Então, como a gente estava conversando, né? O extrajudicial pode ser uma opção de você caminhar pelo extrajudicial ou mesmo ajudar no próprio processo judicial. Que eu falei, todo documento público, ele faz prova plena, ele se presume verdadeiro e ele dá muito mais segurança. Então, essa parceria entre o advogado e o tabelião é muito importante, porque a gente muitas vezes tem essas soluções dentro do cartório, de uma forma simples. Peraí, desculpa. Eu acho que eu pulei. Você pode botar ali de novo? Então, na verdade, eu falei, são vários instrumentos, N instrumentos. Eu falei um monte aqui. Vocês não vão gravar todos eles, com certeza. Mas o que a gente precisa saber é apertar os botões certos. E se... eu não sei. De repente, eu vou consultar o cartório e, de repente, eu tenho um instrumento que eu possa resolver de uma forma... Deixa eu passar aqui. Não está indo. Esse já foi. Esse já foi. É o que eu estou falando aqui. Volta aqui. Saber apertar o botão certo. A gente tem instrumento para tudo, quase tudo. Eu ia passar. E que eu queria falar, isso é importante, que o domínio da atividade notarial e registral hoje, para o advogado, é o que eu estou falando, é um desafio e é uma oportunidade. O conhecimento dessa área, ele deixou de ser assim, um diferencial para ser fundamental na vida do advogado. Por quê? O advogado que dominar o extrajudicial, ele vai dar uma orientação segura, vai apresentar soluções céleres, eficazes e seguras. Então, com isso, a gente vai ter uma diminuição do número de processos, a gente vai ter maior confiança e, no final, o que todo mundo quer é a efetividade da justiça, que ela realmente se faça. Então, o judicial, os advogados e o extrajudicial, eles precisam e devem caminhar juntos. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Doutora Fernanda, obrigada, foi ótimo. É o sonho dourado de todo advogado, advogar só na área extrajudicial. Poder resolver, né? É o sonho dourado. Acho que tem que até ter um curso, assim, para atualizar, né? Porque... Por isso que eu falei, eu acho que eu me preocupei aqui, mesmo... eu não estou falando só de direito de família ou direito imobiliário, mas no final abrange tudo. Verdade. Porque, às vezes, numa partilha do divórcio, você tem que regularizar um bem, você precisa, enfim, ter uma escritura declaratória. Recentemente, uma advogada, ela passou por 7 sessões de mediação e conseguiu o acordo. E o acordo já prevendo alimentos, já prevendo visitação, guarda. E a gente sabe que essas questões devem ser resolvidas no judicial. Mas as partes já assinaram aquele acordo e eu fiz esse acordo por instrumento público sob condição da homologação do juiz. Então, a gente já tem ali um documento que existe, é válido e vai ser eficaz no momento da homologação. Então, muitas vezes é importante, né, a gente adiantar e conseguir que as partes cheguem a um acordo. Tá bom, doutora, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Nádia, que ela vai fazer as considerações, tá bom? Obrigada. Fica aqui mesmo. Boa tarde a todos. Meu nome é Nádia Betânia. Eu estou aqui a convite da Comissão de Processo Civil e agradecer também ao nosso presidente, né, Pedro Milhom, que foi ele que me fez esse convite. E também agradecer também ao nosso presidente, né, Direito Civil e Família, doutor Pedro também, dos dois, doutor Pedro. Muito obrigada. E a minha consideração é que eu vou puxar a sardinha do processo civil, dos processalistas, né?
que eu estou aqui para mediar a parte processual. Então, doutora Fernanda, excelente contribuição que a senhora trouxe para a gente, mas eu quero fazer um viés assim com relação à questão processual civil, né? Processual no âmbito das famílias. Principalmente no quesito das famílias que têm questões, tipos violência doméstica, a questão que vai para uma vara, uma guarda, e aí tem um menor. Agora, sim, eu vou falar também que o processo civil tem dado uma agilizada, tá? Porque eu inclusive estou com um caso de família também, né, de guarda, que a mãe pediu, né, o suprimento judicial, né, para a questão de viagem do exterior. Essa mesma que a senhora mencionou aí, no caso, os pais não têm litígio, né? Esse, no caso, tem litígio. Então, assim, a dinâmica do cartório também judicial também está sendo bem rápida. Vou passar para vocês a parte prática, processual, né? Que é o que eu estou convivendo. E já solicitei, o juiz daqui a pouco tá deferindo, e eu conversei com o cartório disse, não, doutora, agora é só sair o alvará, a decisão, a senhora já leva, imprime e dá para a cliente entra, marca com a Polícia Federal. Então, assim, tinha uma burocracia maior, né? Existia um ofício que você mandava para a Polícia Federal e voltava, não sei o quê. Então, assim, o próprio judiciário, a parte processual também está sendo rápida também, principalmente quando envolve o litígio, né? O litígio, que esse é o problema que todo mundo, ninguém quer, né? Essa parte da mediação é fundamental, conciliação, tudo. Mas também tá, por a gente estar hoje com um processo eletrônico, né? A parte digital, convênios com vários órgãos, entendeu? Assim, então, também está sério também. Atrás não existia isso, mas hoje está bem mais sério. Então, essas seriam as considerações. Nádia, depois você me dá o número da vara, porque isso para mim. Porque eu não estou sabendo dessa maravilha toda, não, entendeu? Mas que bom, que sorte a tua. E é da capital, tá? Puxa, acho que melhorou o processo eletrônico, tá mais sério, concordo com tudo, mas eu confesso que o extra ainda é a meninas dos olhos, entendeu? Porque a celeridade é muito maior. O objetivo, eu acho que principal dessa advocacia é a prevenção. É óbvio que numa situação dessa de violência, tudo, a gente não tem outro remédio senão o judiciário. Mas é a gente sempre andar preventivamente nas questões para, enfim, evitar o problema. Tá bom, gente, obrigada. Agora a gente vai ouvir a doutora Alessandra Balestieri, que é doutoranda pela Universidade de Salamanca, Espanha. Ela vai falar sobre mediação por meios eletrônicos e está no meio eletrônico. Então, vamos ouvir a palestra dela. Obrigada. Bom dia, doutora Alessandra, seja bem-vinda. Bom dia, meninas, e bom dia, meninos. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, tá ótimo, pode falar. Ah, o doutor Pedro Milioni também entrou ali. Bem-vindo, doutor. Eu tenho o Pedro Milioni, tenho o Pedro Greco, nosso presidente, que eu não sei onde está, mas ele já disse que está por aqui no Mundo Online, não sei aonde, mas está por aí. Bem, olá, Adriana, olá, Nanda, olá, outras mulheres maravilhosas que estão sentadas nessa mesa, compondo essa mesa. Eu peço perdão de não estar aí presencialmente, mas como todas nós advogadas, eu estou aqui em Brasília, trabalhando, como todas nós estou trabalhando, e hoje eu estou aqui em Brasília. Agradeço imensamente pelo convite de estar participando, desse evento, muito rico, muito importante para todos nós. Conhecimento, Fernanda Leitão agora trouxe pontos muito importantes do extrajudicial. Concordo que a advogação no extrajudicial acho que é o sonho de todas nós. E levantando aqui uma lebre para você, Fernanda, você é uma pessoa admirável que consegue fazer o extrajudicial sair do mais do mesmo. Graças à sua força, à sua visão, você conseguiu melhorar e muito esse ambiente do extrajudicial, né? Seja presencial e online aqui, como nós estamos. Bem, eu vou me apresentar agora, como eu estou no computador, eu estou trabalhando online, apresentando online. Eu sou loura, eu sou alta, eu tenho 1,70 m, apesar de estar sentada agora.
Eu estou de blusa preta e branca listrada, meu cabelo é mais ou menos tamanho médio, um pouquinho acima do, assim, no colo. Eu estou também de pérolas, brincos de pérolas, um cordão aqui, que eu sou devota de Nossa Senhora das Graças, e um cordão de Nossa Senhora das Graças, e estou de batom rosa, de menina. Eu vou falar um pouquinho sobre mediação online, os desafios e as oportunidades. Eu trago também um caso prático meu que foi muito feliz. Eu tenho muitos casos muito felizes e eu sou muito agradecida por trabalhar nessa área, uma área que eu sou apaixonada, que é a área das soluções de conflitos. E nesse caso eu não me prendo somente à mediação. Aqui eu vou falar da mediação, mas eu também elogio a arbitragem, a conciliação, a negociação, tá? A constelação familiar e todos os métodos adequados de soluções de conflitos, desde o momento que seja para solucionar um conflito, que ele seja muito bem-vindo, as portas estão abertas, né? O ambiente online, eu comecei o meu mestrado em Portugal em 2016 e eu tive uma briga grande com um diretor da Universidade Autônoma de Lisboa, porque ele não queria aceitar o meu projeto de tese, que era mediação online era mediação de paz, paz com Z, paz, via meios eletrônicos. Porque ele não acreditava nos meios eletrônicos, ele não achava eficiente, ele não achava eficaz. E eu defendi a minha dissertação do mestrado em 2020, no auge da pandemia, e aí ele se sentou à mesa e eu falei, professor, acho que agora mais do que nunca virou eficiente, eficaz e possível. E ele riu, não falou nada. Por quê? Porque hoje o mundo cada vez mais globalizado, a gente cada vez mais está online. Eu duvido que cada uma de nós aqui, cada um que esteja nos assistindo, não prefira muitas vezes fazer um vídeo do que sair, pegar um carro e encontrar alguém. O trânsito, pelo menos eu moro no Rio de Janeiro, ele é caótico. Para eu, se eu for decidir encontrar a Fernanda no Leblon, Ipanema, é pelo menos 25 minutos, eu moro na Barra. Então, às vezes, é mais fácil falar online. É muito mais prático. Inclusive os sentimentos, por mais que um abraço seja algo insubstituível, muitas vezes o sentimento ele consegue, de saudade, de carinho, ele consegue ser apaziguado pelo mundo online. Mas eu fico muito feliz que em 2000, vou puxar um pouquinho o que você falou, Fernanda, sobre as legislações, só que eu vou trazer para a mediação. Por exemplo, nosso Código de Processo Civil, ele trouxe vários artigos no seu interior, facilitando e quase que obrigando as partes a fazerem a mediação. E eu peço licença para olhar aqui um pouquinho para dizer os artigos para quem nos assiste. O artigo 3º, dizendo que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos. A conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados pelos advogados, pelos juízes, pelos defensores públicos e por membros do MP, do Ministério Público. E sim, na minha advocacia, no meu dia a dia, o tempo inteiro, o cliente que me procura, ele já sabe que eu vou tentar solucionar o conflito. Quando ele já vem guerreando muitos anos, às vezes eu pego processos que já têm 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu falo para ele, ok, mas eu vou tentar solucionar o conflito, não vou continuar guerreando de primeira. Ok? Você me contrata assim mesmo? E normalmente eles me contratam assim mesmo. No Código de Processo Civil ainda, o artigo 65 prevê a criação de centros judiciários, são os nossos sejuscs, que regulamentam a atuação dos conciliadores e mediadores. É muito importante. Eu, quando comecei como mediadora, eu atuei no Sejusc durante muitos anos. E, e a gente tinha muito sucesso lá, viu? A primeira mediação online feita no TJ por parte de uma equipe que eu estava fazendo, que eu participei, fui eu que sugeri que em 2016 a gente fizesse, era um inventário em que tinham 6 herdeiros e uma meieira. Sendo que dos 6 herdeiros, 4 moravam fora do país e não se falavam. Eles tiveram questões muito sérias que ao longo das 16 sessões de mediação a gente foi descobrindo, e eles tinham questões muito sérias, familiares, emocionais, que ficaram enraizadas e que agora, há 10 anos atrás, eles todos já adultos,
já muito bem resolvidos profissionalmente, familiarmente, eles não conseguiam solucionar nem dissolver aquelas mágoas que tiveram quando criança e adolescente. E as sessões de mediação, elas foram dissolvendo um pouquinho dentro de cada um, porque uma das coisas que nós mediadores temos que fazer é acolher o outro. E não só acolher num abraço, porque virtualmente a gente consegue fazer um abraço assim, mas a gente pode acolher o seu sentimento, ouvir. A escuta ativa é uma das coisas mais importantes que nós temos. Existe um ditado que diz: calar é ouro, falar é prata. Então, a gente utiliza isso na escuta ativa, para que a gente possa receber todos os sentimentos de quem está sentado à nossa mesa. Então, nesse caso, que foi o primeiro caso online do nosso TJ do Rio de Janeiro, a gente conseguiu solucionar o conflito. Na época, o WhatsApp o online ainda não existia, que o WhatsApp online começou a existir em agosto ou setembro, não me lembro bem, e a gente começou essa mediação em abril. Teve um caso muito sério, entre um dos herdeiros, que não pisava no Brasil há 40 anos, por causa de um outro herdeiro. E olha que interessante, gente. Quando acabou a sessão, quando acabou esse processo de mediação, nós realizamos ele todinho pelo Sejusc. Pedimos autorização à juíza do caso, que na época foi a doutora Andréa Pachá, e ela autorizou, ela nem conhecia a gente, ela autorizou, gostou da ideia, autorizou. E no final desse processo, que foi em setembro, alguns herdeiros que não pisavam no Brasil há anos vieram para assinar o termo com a gente, presencialmente, ali no Sejusc. Outra coisa bonita desse caso é os filhos, né, a nova geração, uma delas ia casar e por conta dessas questões dos pais não se falavam com os primos, começaram a falar com os primos e durante a mediação eles combinaram, uma delas ia casar fora do país, na cidade em que moravam, e combinaram, ela ia casar no próximo ano em fevereiro. E aí combinaram todos de irem ao casamento e se reencontrarem e poderem estar juntos. Então é um caso de muito sucesso, é um caso muito feliz. Falando processualmente, é um caso que já estava 20, 21 anos na justiça. Ia ficar, eu acho, mais 20, 21 anos. Por quê? Porque não conseguiam citar dois herdeiros. Uma questão processual, formal. Então, assim, a mediação ela veio, e eu deixo aqui, assim, é realmente um beliscão em todos os que ficam de olho virado, cabeça virada para a mediação, e deixo aqui um grande abraço para todos aqueles que gostam do assunto, porque se a mediação for levada realmente a sério, elaborada, feita com profissionais sérios, você normalmente soluciona o conflito. Normalmente. Temos muitos casos empresariais. Vou contar um caso aqui. Eu gosto muito de trazer casos práticos, viu? Porque as pessoas conseguem visualizar a possibilidade daquilo que acham impossível. Porque base jurídica, base jurisprudencial, basta botar no Google, né? A parte prática é só a gente nesse bate-papo mesmo que consegue trocar. Início da pandemia foi março de 2020. Mais ou menos em maio, me liga uma moça jovem, tipo essas meninas que estão sentadas aí na mesa. E essa menina me ligou e falou: doutora Alessandra, tudo bem? Tudo bem. Eu estou com um caso que eu não estou vendo solução e eu queria muito que a senhora pudesse fazer a mediação para mim. Qual era o caso, gente? O caso era um senhor, já com 60 e poucos anos, doente. E ele trabalhou durante quase 40 anos para uma empresa. Esse senhor mora aí no Rio de Janeiro. Essa empresa fica em São Paulo, capital. Essa advogada mora no interior de São Paulo. Olha a complexidade territorial em plena pandemia. Conseguimos, ela mandou todos os endereços, tudo, consegui enviar a carta convite, entrar em contato com a empresa, com o dono da empresa e com o advogado da empresa. Como era pandemia, o dono da empresa estava no Guarujá, na sua casa de praia isolado.
O advogado que atua em São Paulo, capital, estava na sua casa de campo, isolado com a família. Ela estava na casa dos pais, no interior de São Paulo. E o senhor estava aí na casa dele, no Rio de Janeiro, e eu também estava aí no Rio de Janeiro, na minha casa. Em maio, a pandemia estourou em março, ou seja, o auge da pandemia. Conclusão, gente. Enfim, primeira sessão de mediação numa terça-feira, às 10 da manhã, acabamos mais ou menos meio-dia e meio. O que que fica? Alguns documentos ficaram faltando. Não era uma questão trabalhista, viu? Vejam bem, não era uma questão trabalhista. Esse senhor, ele era representante dessa empresa de maquinários muito grandes e muito caros. Por exemplo, cada comissão dele eram valores muito altos, tipo 400 mil reais, 200 e poucos mil reais. Eram valores muito significativos. E ele estava doente, ele precisava do dinheiro mais do que tudo. Olha a origem do conflito. Em fevereiro, como ele já era um colaborador, digamos assim, de muitos anos, ele ganhava de comissão 6%. Em fevereiro anterior, 4 meses antes, 3 meses antes, o sistema da empresa mudou e para os novos colaboradores, a comissão seria de 2,5%. O que aconteceu? Ele ficou março, abril e maio recebendo a menor. Ele deixou de ganhar 4%. É muito dinheiro na ponta do lápis. Essa advogada teve a ideia da mediação online pela praticidade e pela rapidez, pela celeridade financeira, processual, emocional, até porque ele estava muito fragilizado com a doença dele. Só que isso tudo a gente só pôde descobrir. Essa mediação teve 3 sessões. Na primeira terça, na segunda terça e na terceira terça. Em 3 semanas, a gente resolveu todo um conflito que talvez ficassem anos para solucionar. E houve a boa vontade, a boa fé de todos ali presentes. Na primeira semana, a gente conseguiu bater, no português, né, do dia a dia, bater nota por nota fiscal. Conseguimos entender a diferença dos 4%, de 6,5% para 2,5%. E ficaram algumas notas fiscais pendentes para confirmar na segunda semana. Na segunda semana, confirmamos as notas fiscais, elaboramos o termo parcialmente, e na terceira semana assinamos o termos todo, porque teve uma questão justamente de como assinar online para que isso tivesse a validade e a eficácia. Então, assinamos o termo na terceira semana. Então, vejam bem, um caso em que normalmente um advogado vai falar: não, deixa comigo, vou entrar com a petição inicial, vou mandar citar em São Paulo, vou mandar citar em Belém do Pará. Só que, vamos combinar que tira a questão delicada da época da pandemia. Vamos botar num dia de hoje, que não tem pandemia. Quanto tempo será que esse processo não iria levar? Quantos anos para citar, para contestar, para ter réplica, para poder identificar que a diferença foi uma questão de sistema da empresa? Isso tudo só é possível de uma forma, como foi feito, através da fala, através de uma conversa, através da escuta ativa. Então, assim, fiquem de olho na mediação, utilizem a mediação. Mas não utilize a mediação como muitas vezes eu via no Sejusc, da parte chegar e falar assim: aí, tem proposta de acordo? Tem acordo, doutora? Tem acordo? Ah, não tem, então tá, acabou. Faz um termo que já está pronto que não tem acordo. Mas é lutar pelo acordo, é exercitar a escuta ativa, é entender o problema do outro. Agora eu volto para a legislação. Fundamentação jurídica a gente tem. Código de Processo Civil, importante a gente ressaltar aqui, para quem não tem muito conhecimento dos princípios da mediação, que muitos ficam com medo, nós temos o princípio da independência, da imparcialidade, ou seja, o mediador ele é imparcial. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós somos imparciais, a gente está aqui para ajudar a solucionar o conflito.
A autonomia da vontade, as partes têm que querer estar ali. Então, isso entra, ao ver de Alessandra, isso entra numa cultura do dia a dia, de você ter. Todos nós vivemos em sociedade e temos conflitos. Agora, solucionar o conflito faz parte do nosso querer, faz parte do nosso entendimento. Às vezes a gente nem entende como vai solucionar aquele conflito, mas eu quero solucionar o conflito. Então, isso faz parte da nossa autonomia de vontade. Da confidencialidade. Para mim, é muito claro questões principalmente de famílias, vi que tem uma doutora de família aí, é muito claro a questão da confidencialidade quando se trata de menores. Sabe, assim, questões delicadas, violência da mulher. É muito delicado. A fragilidade que as pessoas chegam para uma mediação. E aí o mundo online vem com uma questão muito bacana para isso. Qual é? Você não precisa estar diretamente sentada numa mesa com quem você não quer estar. O mundo online, ele te traz é quase um resguardo, é um cuidado da tua dor, é um cuidado de com quem você vai estar ali. Você não precisar estar ao lado de quem te agrediu, de quem te fez mal. Você tá você tem a segurança que qualquer coisa você pode baixar a tela do computador ou desligar o telefone. Acho que tem essa vantagem. Acho que eu estou me alongando, eu já nem sei mais quanto tempo eu estou falando, é um assunto que eu gosto tanto. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro aqui batendo papo com vocês falando sobre esse assunto. Vamos lá. Continuando no CPC, temos o artigo 167, que fala do cadastro dos mediadores, e o tão famoso artigo 334, que fala da audiência de conciliação e mediação obrigatória. Muitas vezes as pessoas não querem, mas eu acho bacana ter essa obrigatoriedade. Sinceramente, muita gente vai brigar comigo, mas eu acho interessante, até para as pessoas tentarem e terem o conhecimento não só do processo de mediação verdadeiro, mas também aquele processo do mediador profissional que também está ali para ajudar as partes. E aí, por fim, vem o CNJ em 2010, vem a Lei de Mediação em 2015, que também fala sobre a mediação online. Temos a Convenção de Singapura, que foi em 2019, que fala do campo das soluções de conflitos, da mediação. E temos também, a doutora Fernanda citou a Convenção de Haia, temos também na Convenção de Haia, no artigo 7º, que fala sobre promover as soluções amigáveis de conflitos. Eu acho que eu vou ficando por aqui, mas eu quero só pontuar algumas coisas das vantagens da mediação online. A redução de custos, o acesso, a ampliação do acesso à justiça, que eu acho muito importante, a maior flexibilidade, como eu já citei aqui os casos, o maior conforto das partes, como eu também acabei de citar, mas é um dos pontos importantes. A rapidez da solução do conflito. Conflitos empresariais gigantescos, de volumes financeiros enormes, a gente consegue solucionar aqui. Não é só uma questão de família que a mediação traz, ela traz questões financeiras imensas. Eu faço mediações empresariais de valores assim gigantescos. Então, assim, confie na mediação. Doutora Fernanda, por favor, nos seus cartórios, inclua mais mediações lá para serem feitas, viu, por favor? Que nós estamos por aí. Eu acho que eu fico por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à vontade, aqui eu estou à disposição, e eu acho que eu paro por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Obrigada por me ouvirem. Alessandra, deixa eu só. Logo que eu comecei, foi publicada a lei em 2015, um dos pontos que eu reputei como fundamentais é o que eu estou falando, é você promover essa mudança cultural. E uma das formas da gente conseguir promover essa mudança cultural seria inserir nos contratos, por exemplo, pacto antinupcial, num contrato de união estável, uma cláusula de mediação prévia. Porque na hora que você está casando, na hora que você assina aquele documento e se compromete a submeter a uma mediação. Eu acho Sim, isso. Então, os advogados, sugestão de colocar essas cláusulas nos contratos, porque
ainda que não, a gente saiba desse artigo 5º, inciso 35, que você tem que submeter ao judiciário, se a parte quiser, mas é um incentivo à mediação. Sim. Fernanda, no seu gancho, é uma coisa que eu já ia dizer aqui, exatamente o que você disse. Como presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, né? Aqui eu tenho a Verônica, que faz parte da comissão, a Alessandra. Gostaria até, Fernanda, de te convidar a fazer parte da nossa comissão, porque agora, com a mediação, é super importante a sua presença lá. Eu vou puxar aqui um pouco a sardinha da Alessandra. Não, esse caso que eu vou contar é um caso que aconteceu comigo, um cliente do escritório. Nós uma dissolução de sociedade empresarial. A minha cliente foi destituída da sociedade de forma totalmente arbitrária. Nós tentamos uma mediação, não conseguimos e tivemos que efetivamente ingressar em juízo. E o que aconteceu? A parte ré, inúmeros médicos, a minha cliente era a única que não era médica nessa sociedade, ela fazia toda a parte financeira da sociedade, portanto, ela entrou na sociedade com esse viés. Os médicos, todos sócios da clínica, não aceitaram que nós fizéssemos uma mediação para tentar resolver o conflito. Ingressamos em juízo, contestação, réplica. Na hora de sanear, a juíza da vara empresarial sentiu que dali podia sair realmente uma mediação e mandou o processo para o Sejusc. Numa primeira sentada da mediação, a parte ré totalmente avessa àquela mediação, mas com muito jeito da juíza mediadora, era uma juíza aposentada, da mediadora, né, que era uma juíza aposentada. Nós conseguimos adiantar, partimos depois para uma segunda sessão de mediação e, finalmente, na terceira sessão, conseguimos fechar um acordo. Então, como é importante também, né, mesmo essa mediação não foi online, foi toda presencial, até por questão da vara empresarial. Podia até ter sido online, mas não foi, na época, não. Isso não tem tanto tempo. E conseguimos ali um sucesso. Então, o quão é importante, né, Fernanda, da gente colocar nos contratos uma cláusula não só de arbitragem, que é a cláusula compromissória cheia de arbitragem, mas também uma cláusula que componha também a mediação. Que, né, é importante e conscientizar cada vez mais os advogados, principalmente os jovens advogados, de que isso é possível e que a gente hoje pode fazer uma mediação totalmente fora, extrajudicial, para a solução dos conflitos, né? Então, só queria pontuar essa questão aqui e depois passar para a Débora. Bom, Adriana, muito obrigada. Doutora Alessandra, muito obrigada pela palestra. Uma mesa só de mulheres é um falatório, né? Todo mundo quer falar. E aqui ninguém vai ter a palavra caçada, todo mundo pode falar. Eu também tenho uma observação a fazer, que eu acho que foi o final da fala da Adriana, que a questão da mediação, ou presencial ou online, eu acho que perpassa também pela educação dos cursos jurídicos, entendeu? Porque a gente tem que formar advogados com essa visão mais humanista, pensando que você não vai ali para brigar, se gladiar, você tem que ir lá resolver uma questão entre dois seres humanos. Então, eu acho que isso também tem que passar para as faculdades, entendeu? Na formação do advogado. Eu vou passar a palavra para a Nádia, porque ela também vai falar, e depois a gente segue com a palestra. Eu quero aproveitar e também cumprimentar a mesa, né, na pessoa da doutora Adriana Brasil, nossa vice-presidente do IAB. Também cumprimentar a doutora Débora Batista, a nossa vice-presidente da Comissão de Direito de Família. E eu tinha esquecido de falar disso, mas eu quero cumprimentar, né? E as nossas demais palestrantes, né? E eu fiz uma consideração com relação à tecnologia, Alessandra. Doutora Alessandra, foi excelente sua palestra, maravilhosa, mas eu, como processualista, né, também, eu tenho que puxar um pouco da sardinha da parte do processual, né? Eu ia fazer uma pergunta. A tecnologia, ela fortalece ou ela desafia a consciencialidade nos conflitos familiares? Para sua opinião, o que você... Eu acho, na minha opinião e na minha experiência, eu só falo pela minha experiência, viu, gente? Eu acho que ela fortalece. Por quê? Porque normalmente, eu repito, pela minha experiência de mesa de mediação,
Normalmente, quando os conflitos são familiares, as pessoas chegam muito irritadas, muito magoadas, muito raivosas. Então, as pessoas chegam com sentimentos muito ruins, tá? Então, cabe ao mediador ou à mediadora acolher aquelas partes, acolher aqueles sentimentos. Em muitos casos, principalmente de família, a gente tem que fazer sessões individuais, né? A gente abre o processo com a sessão coletiva, mas a gente faz sessões individuais para poder escutar mais um pouco. Com isso acontece o quê? O esvaziamento daquela parte. E muitas vezes, quando essa parte ela é ouvida, ela se esvazia, ela própria já acha a solução do conflito, viu? É muito comum isso, que antes ela não conseguia ver porque ela estava cheia. Então, quando ela se esvazia, ela abre espaço para a própria solução de conflito. E o ambiente virtual, ele traz essa facilidade das partes não estarem próximas uma com as outras. Existem casos, gente, eu já peguei um caso em que, infelizmente, em cima da mesa tinha um grampeador. O grampeador voou. Então, assim, o ambiente virtual proporciona essa facilidade das pessoas não se agredirem e das pessoas realmente se ouvirem. Entende? Então, assim, para mim facilitou bastante. O trabalho, eu confesso que para mim, pessoalmente, tanto faz ser pessoal ou virtual. Hoje, cada vez mais virtual, porque a gente viaja muito. Mas para as partes num ambiente familiar, de conflito familiar, sim, eu acho que facilitou, veio para ajudar, viu? Eu só queria falar só uma consideração que, para mim, assim, eu entendo que a tecnologia, ótimo, vai ajudar sensacionalmente para esse tipo de caso. Mas, assim, eu entendo que ela não pode ser o fim, ela tem que ser o Não, meio. o É. fim não. De maneira nenhuma, mas ela tem que ser o meio. E o meio, a gente, para chegar no fim, a gente precisa do meio. E o meio tem que ser bem feito. Tem que ser bem acompanhado ali, bem ajudado, para que a gente tenha um fim que as partes possam se encontrar novamente, possam estar presentes, reuniões familiares, por exemplo, Natal, Páscoa e por aí vai. Agora, só fazendo um apontamento sobre a cláusula que Fernanda falou e a doutora falou, sobre a cláusula nos contratos. A gente, normalmente, nas aulas que eu dou, eu sempre falo para as pessoas fazerem a cláusula escalonada, né? Que começa com a mediação, caso não tenha êxito, processo de mediação, se vá, sim, para o judiciário, ou, em alguns casos empresariais, se vá para a arbitragem. Agora, uma outra coisa que eu pontuo aqui, e que eu acho muito interessante para as doutoras mulheres aguerridas, eu fiz um projeto de lei que era para, e virou lei, para que nas escolas, e aí eu já ultrapasso o direito, eu já vou para o ser humano, que para mim isso é muito importante, é a mediação de paz mesmo, que as pessoas saiam dali com paz, em paz. Para as escolas, quer lugar que tem mais briga é colégio? Não tem. Todas as crianças são tudo, né, briga, não sei o quê, pega aqui, pega ali. Então, para que as crianças, sim, tenham os conflitos que elas têm, mas que ali elas aprendam que elas também podem solucionar os seus conflitos. Então, em muitas escolas públicas, as diretoras que eu tive reunião, elas estavam aplicando isso nas escolas, e é muito bonito isso, para a gente poder criar não só estudantes de direito dentro das faculdades, mas também pessoas, seres humanos que saibam solucionar seus conflitos, entende? E não só direto para briga, não só direto para judicializar. Espero ter te Tá bom, ajudado. doutora. Tá bom, doutora Alessandra, muito obrigada. Muito Não te obrigada. cortei, não, né? Não, não, Já tinha desculpa. finalizado. Ah, tá bom. Obrigada. Muito Eu obrigada. vou passar agora, então, a palavra para a doutora Verônica Estrela Rosmeister. Falei certo, né? Ela é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é professora da PUC aqui do Rio, e ela vai falar sobre técnicas processuais especiais e o divórcio liminar. Olá, bom dia a todos. Seguirei falando sentada daqui. Bom, trouxe um assunto e farei até uma incursão um tanto técnica e para discutir as técnicas processuais e, ao final, reconhecer uma insuficiência das técnicas processuais disponíveis
para que a gente tenha o que vem sendo chamado de divórcio liminar. Bom, não vou caminhar pela evolução legislativa do divórcio, né? Acho que é conhecimento de todos que, com a emenda constitucional 66 de 2010, desde 2010, esse direito potestativo passa a ser incondicionado na medida em que a gente não tem requisitos, como, por exemplo, 1 ano ou 2 anos, se a gente não tem mais requisitos temporais, a necessidade de separação judicial, separação de fato, a determinado momento para buscar o divórcio. Com isso, né, a gente não tem uma possível defesa. Não há matérias que possam ser trazidas pelo cônjuge resistente para se opor a esse direito potestativo. Vejo por vezes alguns falando, não, agora com a emenda constitucional 66 temos um direito potestativo ao divórcio. Sempre foi um direito potestativo. A diferença está em ele tornar-se incondicionado, não haver requisitos para o seu exercício. Porque se pararmos para pensar, também é um direito potestativo buscar a nulidade de contratos por coação, dolo, tem ali um prazo, tem um direito, um direito potestativo, na medida em que, ao exercê-lo, terei um reflexo na relação jurídica formada, né? Vou extingui-la ou modificá-la numa situação de submissão da outra parte a esse exercício. Mas é claro que há ali um contraditório, uma discussão sobre a ocorrência de dolo, erro, lesão, o que não há nesse direito potestativo de divórcio. E, a partir daí, vimos na prática o chamado divórcio liminar, né? A figura de, já no límite do processo, né? E aí vem a palavra liminar, né? No começo do processo, o juiz já decretar o divórcio para que o processo siga em relação às outras matérias que devem ser objeto de decisão, como partilha, guarda, alimentos entre os cônjuges e filhos, e o processo segue. Acontece que, e aí essa discussão que eu gostaria de trazer, acontece que a maneira e o momento processual que isso vem sendo empregada, ela tem algumas questões importantes. Vemos alguns julgados em que os juízes afirmam tratar-se de uma tutela de evidência. Eu estou dando uma tutela de evidência e está desde já decretado o divórcio, né? Não vou me alongar a tutela de evidência, mas tutela de evidência, uma novidade do nosso Código de 2015, que tem como objetivo deslocar o ônus do tempo do processo, na medida em que o autor busca o seu direito, mas é ele que aguarda o final do processo. Então, em determinadas condições previstas em lei, não só no artigo 311, temos outras que eu posso aqui trazer, mas no artigo 311 do CPC, em razão de uma grande, e perdoe aqui, fica mais fácil falar, uma grande evidência do direito, o juiz está autorizado a deslocar o ônus do tempo do processo, já concedendo para uma parte o exercício ali do direito que ele busca. Ocorre que as hipóteses do 311, todas, não todas elas, mas das 4 hipóteses que temos ali, as que seriam aplicáveis em tese, talvez, para discussões familiares, todas dependem do contraditório prévio. Elas estão relacionadas ao abuso dos direitos de defesa ou insuficiência da defesa apresentada e qualquer outra hipótese de tutela de evidência. Por exemplo, temos nas ações possessórias uma tutela de evidência, um procedimento especial também. Digo também porque para divórcio me refiro às ações de família, artigo 693. Então, nas ações possessórias também temos a possibilidade de um juiz, e aí por outro fundamento, por uma questão de manter o status quo ante, né, de evitar a gente ter tutelas por via de força, o juiz ali ele mantém a situação da posse, né? Ações monitórias também têm tutela de evidência, mas todas com razão, em razão de expressa previsão legal. Mas ainda assim, não se trata de uma tutela de evidência, porque
tutela provisória de evidência, né? Tutela provisória se divide entre urgência e evidência. A tutela provisória de evidência, ela nasce para ser provisório. Tudo que é provisório é substituído por um definitivo. Quando o juiz concede uma tutela provisória, ele avançará na cognição para, então, conceder uma tutela definitiva. E não é o que a gente tem no divórcio liminar, nem de longe. O divórcio está sendo decretado ali, né? E se segue o processo para que a gente decida também definitivamente as outras questões que demandam mais dilação probatória, que demandam um contraditório. Não é o caso do divórcio. Num recente julgado da ministra Nancy Andrighi, e eu trago aqui o número, é um recurso especial 2.189.143 de São Paulo, a ministra, ela enfrenta exatamente esse ponto. Ela fala, não se trata de uma tutela de evidência. Não dá para ser uma tutela de evidência, porque a gente não vai substituir por uma tutela definitiva. Se trata, na verdade, de uma cisão parcial de mérito. E aí, mais uma vez, eu preciso apontar a insuficiência dessa técnica processual. Na minha humilde opinião, a ministra é fantástica, tem inúmeros julgados que são referência, mas aí, pedindo todas as vênias possíveis, mais uma vez, não é o que a gente tem na prática. A gente tem visto na prática o divórcio liminar sendo decretado antes do contraditório. Cisão parcial de mérito se dá depois da contestação, quando, de maneira retrospectiva, após analisar vícios do processo, decidir preliminares, o juiz verifica que um pedido está pronto para julgamento. Então, trata-se de técnica processual também em momento mais avançado do processo, longe do caráter liminar. É um conceito que depende de uma defesa. Essa técnica processual, data máxima mínima, também não é a que deveria ou que estaria disponível hoje no ordenamento. E realmente é um desafio para o legislador, né? A gente está falando de adequações, né? O legislador adequa, as partes, o juiz, todos podem adequar o processo, né? Hoje temos negócios jurídicos processuais, o juiz também faz adequações. Estamos discutindo as técnicas processuais disponíveis via de lei, né? Então, me parece que uma cisão parcial de mérito também não seria. E poderíamos cogitar, então, né, se aproxima daquele julgamento de improcedência liminar, né? Naquelas hipóteses, há hipóteses em que, antes mesmo da citação do réu, o juiz julga improcedente a demanda em razão de verificar que já existe um precedente vinculante, resumindo dali as hipóteses que temos no Código, né? Mas sempre voltado para o sistema de repetitivos ou súmulas vinculantes, o juiz, verificando os autos, ele julga improcedente. Mas olha a diferença. O juiz julga improcedente. Não é procedente como o divórcio. Por quê? Porque ele nunca poderia prejudicar ou atingir a esfera jurídica do réu sem contraditório. Então, o réu é informado da improcedência. Nesse caso, o réu seria informado da procedência. Também não é esse instituto. Em resumo, né? O contraditório, como um importante subprincípio do devido processo legal, ele pode ser adiado em razão de uma urgência ou não aplicado quando inútil. Quando ele é inútil? Quando o juiz não vai acolher os embargos da outra parte, ele não abre para o contraditório, quando ele já vai dar o melhor resultado possível para o réu, que é a improcedência. Me parece, então, depois de caminhar nessas 3 técnicas possíveis, que a gente tem um direito, e eu não estou aqui questionando, há um direito potestativo incondicionado. E desde 2010 temos isso, né? Está ali. Só que, na minha opinião, a gente não tem um instrumento correto para esse exercício. Algumas alternativas possíveis, posso aqui ventilar, ou a gente traz na lei um novo procedimento especial para o divórcio, que vai ser um processo com 2 decisões, por exemplo,
seria uma solução possível, tal qual a gente tem na ação de exigir contas e tantas outras por procedimento especial, de que o juiz estaria autorizado ali imediatamente, em razão de inexistir defesa possível, proferir essa decisão, ou a gente tem uma compreensão mais adequada do que é o acesso à justiça, que não necessariamente o acesso à justiça está na porta do judiciário e que o ato deve ser feito imediatamente no cartório, com escritura, e estabelece numa lei que, por exemplo, as partes, depois de terem o divórcio registrado, têm X dias para efetivarem a partilha litigiosa, se não fizeram por escritura, de maneira amigável, por exemplo, ou então que a guarda e alimentos devem ser decididos em X. Eu não sei qual a solução possível. Me parece que um direito potestativo incondicionado é um pouco excessivo buscar o judiciário e que a gente deveria ter uma compreensão do acesso à justiça de uma forma mais razoável e extrajudicial. Fato é que hoje, na minha compreensão, nenhuma das técnicas processuais que vêm sendo aplicadas são suficientes e vestem esse direito com a intensidade que os civilistas do ramo de direito de família conseguiram ali conceber, abraçando toda a nossa evolução de que família não significa casamento, direito das famílias e todo o progresso que tivemos. Faltou esse instrumento processual, falta esse instrumento processual, ou talvez a gente deva entender que falta uma legislação extraprocessual para garantir essa realização de uma maneira mais óbvia. Poderíamos cogitar que não, eu preciso do processo por conta da citação para cientificar a contraparte desse exercício. Eu já tenho inúmeros direitos resolvidos e aplicados por RGI, que convoca a parte para pagamento. Há outras soluções. E digo mais, da forma que vem sendo feita hoje, é decretado o divórcio antes da citação do réu e ele já leva registro. Ele já tem uma decisão judicial, sem a cientificação da outra parte. Enfim, me parece, e aí, me parece que, e puxando para o meu lado, o dever de casa está no ramo processual. Ficou ali um gap em que a gente não tem técnicas processuais que vistam de uma maneira perfeita, que se adequem de uma maneira perfeita a esse exercício do direito incondicionado ao divórcio, já que o contraditório é inútil. Por que eu estou no judiciário? Então porque eu tenho um incapaz, ou não tenho... Mas é esse o processo? Não era uma acumulação que eu estava fazendo de maneira voluntária? Enfim, essas são as minhas dúvidas, na verdade. Não sei se concordam com a insuficiência, mas me parece que há aí um caminho legislativo importante, ou para se compreender que divórcio não se faz mais no judiciário, ou que a gente precisa de um procedimento específico que preveja essa decisão de procedência contra o réu ab início, para que depois as discussões sigam contra o interesse do capaz, em partilha, etc. Doutora Verônica, muito obrigada. Pode, claro. É bem interessante. Eu acho que vai ser... A doutora Verônica falou agora desse acórdão da ministra Nancy. E ele fala do divórcio de forma liminar, impositiva. Pois bem, como eu falei, essa resolução 35, que regulamentou o inventário de divórcio extrajudicial, ela foi recentemente alterada por essa resolução 571. E nessa resolução 571, fala o seguinte, que mesmo as partes estando de acordo, eu até escrevi sobre isso, que eu acho um absurdo, elas estão de acordo em relação ao divórcio, mas elas não acertaram ainda, que é o que demora um pouco mais, alimentos, visitação e guarda. Então, esse provimento, essa resolução, ela obriga eu decidir essas questões para depois pedir o divórcio, ou seja, no extrajudicial. Então, eu falei que depois dessa decisão da ministra, a gente precisa fazer uma releitura
dessa resolução. Porque a partilha, a gente sabe que o Código Civil 1581 você pode deixar para depois. E que, normalmente, o que as partes fazem? Como era na Corregedoria do Rio, que permitia. Você divorciava e deixava essas questões. Ó, em 30 dias vou ajuizar a ação para decidir alimentos, visitação, quando houver incapaz. Isso é um ponto. O outro ponto que, em relação a esse divórcio impositivo, eu acho que duas corregedorias, uma acho que é do Recife, depois eu posso lhe informar melhor, previam esse divórcio impositivo. Você se dirigia no Registro Civil de Pessoas Naturais e de lá pedia a notificação da outra parte para promover o divórcio. Mas, enfim, houve um projeto de lei, mas esses provimentos dessas duas corregedorias foram revogados. Então, hoje, tinha até, em termos administrativos, já havia esse divórcio impositivo, mas não, eles foram revogados, então, hoje em dia, não mais. Provocação também. Só para complementar, esse tema também é um tema que me instiga muitas questões, e eu acho que na medida em que o casamento também ele é um ato formal, formalíssimo, você permitir que o divórcio seja decretado sem a intimação da outra parte desvirtua um pouco toda essa formalidade que se faz para ter a celebração do casamento, exato. Então, eu sou um pouco refratária assim, não sou, eu acho que eu penso um pouco diferente da Verônica no sentido da tutela provisória nesse caso. Acho que é a solução que a gente tem no momento e que depois vai ser confirmada e pode ser uma alternativa, mas sem a intimação da outra parte, eu acho que torna o instituto do casamento um pouco desvirtuado. Imagina se a pessoa chega no cartório amanhã, faz uma declaração, dizendo, não, eu briguei com o meu marido ontem, chega aqui, hoje eu me divorciei. Aí, 2 dias depois, então, eu acho que depois aí, uma semana depois faz as pazes, vai casar de novo, né? Então, eu acho que tem que ter uma certa... Esse acesso. Exato. Obrigada, doutora Maria. Na verdade, assim, eu coaduno com a tua opinião, entendeu? Porque eu acho que o instrumento do divórcio judicial, ele também serve para poder resolver as outras questões, que muitas vezes o casal já está separado de fato um tempão, não decide guarda, não decide alimentos, e aí eu acho que ele só cai na real quando o outro pede o divórcio. Ah, não, agora ele realmente quer se divorciar, agora ele... Entendeu? Então, acho que tem essa questão de não ser impositivo também te leva a poder, de repente, acordar o que está faltando. Então, eu concordo contigo, que tem que publicar proclamas para casar e para divorciar não tem que publicar nada, né? Então, enfim, Nádia. Vamos lá. A minha consideração é com relação, se vou para a parte processual também, né? Para a doutora Verônica, se há limites processuais para ampliação das tutelas de urgência em matéria sucessória, a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido? Eu estava brincando que a doutora Maria tem um livro que trata de tutelas provisórias, né? É no inventário o título? Em inventário. E que essa pergunta eu vou fazer uma sessão. Então, na verdade, é a nossa próxima palestra, né? Que a doutora Maria, exatamente, vai falar sobre a tutela provisória no inventário. Ela é mestre em Direito Civil e Prática Jurídica pela PUC-Rio e professora da PUC-Rio. Obrigada, vou falar sentada. É uma alegria estar aqui hoje, compartilhando essa mesa com mulheres tão inspiradoras. E queria cumprimentar e agradecer o convite do IAE, na pessoa da doutora Débora. E pegando assim, uma carona na fala da Verônica em alguns aspectos, e de todas, na verdade, né? Acabou que hoje eu fui a última, então, de tudo que a gente ouviu até agora, o que me chama a atenção desde o início, na fala da doutora Fernanda, e também que se repetiu nas demais, é sobre a busca pela efetividade.
né? Então, qual é o nosso caminho hoje dentro de um direito de família? Como é que a gente pode torná-lo mais eficiente, né? E então todas as nossas falas têm isso em comum. E o objeto aqui da minha fala hoje é justamente a tutela provisória em inventário, levando em consideração a redação do parágrafo único do artigo 647 do CPC. Esse artigo, ele veio com o Código Civil de 2015 e ele permite ao juiz que, por decisão fundamentada, sem dizer especificamente no que consistiria essa fundamentação, mas que, por decisão fundamentada, o juiz poderia antecipar, ou seja, antes do término do inventário, o juiz poderia antecipar a utilização e a fruição de algum dos bens do espólio para determinado herdeiro. Então, essa norma, ela permite ao juiz que derrogue o princípio da universalidade de bens do artigo 1791 do Código Civil, que prevê que a herança ela é um todo indivisível até que a partilha seja concretizada. Então, a partir disso, isso trouxe tanto para a doutrina civilista, quanto para a doutrina processualista, um caminho, como se fosse uma luz no fim do túnel. Por quê? Com a promulgação do Código Civil de 2015, poucas mudanças aconteceram no âmbito do inventário para torná-lo mais eficiente. Então, esse artigo veio como uma inspiração. Só que 10 anos depois, o que a gente percebe é que esse artigo ele ainda é muito pouco utilizado pela jurisprudência. Ele vem se aumentando os estudos sobre ele, e esse foi o objeto da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na PUC Rio, que é justamente a minha dissertação, ela combinou tanto o direito material quanto o direito processual, porque o mestrado era em direito civil, mas prática jurídica também. Então, eu acabei combinando um pouco dos dois, da prática material e processual. E o que me deparei assim, estudando esse artigo, né? Ao permitir que o herdeiro fique na posse de determinado bem antes do término do inventário, a primeira coisa que vem à tona é qual é a natureza desse artigo? Porque a redação, eu não estou com ela aqui, mas eu acho que eu já estudei tanto que eu acabei decorando. O juiz permite que o herdeiro ele fique na posse de determinado bem com a condição de que, ao término do inventário, aquele bem integre o quinhão do herdeiro. E aí, o que seria essa condição, né? Essa condição seria uma condição analisada sobre que seria uma certeza, né? E aí que eu acho que a jurisprudência também, na dúvida do que seria essa condição, acaba por não implementar esse dispositivo na prática, por entender assim, não, eu não tenho certeza se esse bem vai integrar o quinhão desse herdeiro, e então eu não vou antecipar a utilização desse bem. E isso acaba tornando esse artigo que tinha, e eu acho que ainda tem, né, a possibilidade de tornar o inventário muito mais eficiente, acaba tornando esse artigo uma letra morta, porque eu não vou ter certeza, realmente, se esse bem vai ficar no quinhão desse herdeiro. Então, eu tenho que partir aqui de um juízo de probabilidade. Então, a primeira grande questão desse artigo é entender qual é a natureza jurídica dele. Ele é uma tutela provisória ou ele é um julgamento antecipado do mérito? Considerando a redação de que o artigo apenas permite a fruição do bem, né, não permite a disposição, então, dos 3 atributos da propriedade, ele permite apenas 2, não permite que o herdeiro disponha do bem, justamente porque no final do inventário é que vai ser confirmado se esse bem integrará o quinhão do herdeiro, o que nos permite concluir que se trata, então, de uma tutela provisória específica para a finalidade do inventário, e não um julgamento antecipado do mérito. Então, quando, assim, em pesquisas de jurisprudência, até determinados autores mencionam o artigo como se fosse uma partilha antecipada, essa nomenclatura ela tem que ser vista com cuidado, porque, embora ela seja uma partilha antecipada, ela
ela é uma tutela provisória, ela ainda vai ter que ser confirmada. E diversos aspectos vão acontecer ao longo do inventário para que isso seja confirmado. Por exemplo, pode aparecer um novo herdeiro, que antes não se sabia sobre, podem aparecer outras dívidas, que antes também não se tinha conhecimento. Então, como é que a gente trabalha essa tutela provisória, né? E também um outro aspecto que vem sendo observado pela jurisprudência para negar a aplicação do dispositivo é a concordância dos herdeiros. E isso também foi objeto de um recurso especial analisado sob a relatoria da ministra Nancy. Nesse foi o primeiro recurso especial que tratou sobre esse dispositivo no STJ. E a questão ali era justamente, eu preciso da concordância de todos os herdeiros para poder conceder essa tutela provisória? No caso, até para poder ilustrar assim, para vocês, foi um negócio jurídico processual que tinha sido celebrado por determinados herdeiros no curso de um inventário, no qual eles concordaram em fazer divisão, era um espólio que tinha empresas, até de um grupo conhecido, e eles concordaram em fazer antecipações de frutos de determinadas cotas que caberiam aos herdeiros no final da partilha para que os herdeiros tivessem a subsistência, como garantir a sua subsistência até o final do inventário. E um dos herdeiros depois queria rever o percentual do quanto ele retirava de frutos, porque ele morava nos Estados Unidos e o quanto ele conseguia converter do valor em reais para dólar estava dando um valor muito abaixo do que ele precisava para sua subsistência. Então, ele fez um pedido de revisão desse valor. E aí isso foi analisado até, foi um caso muito interessante, porque a relatoria aqui no Tribunal do Rio foi do Alexandre Câmara, e depois foi para o STJ. Então, foi analisado primeiro sobre a natureza do artigo, confirmando que seria uma tutela provisória, que seria depois confirmada na sentença, que poderia ser tanto de evidência quanto de urgência, mas que nesse caso, e aí eu acho que foi a grande questão desse recurso especial, precisaria da concordância de todos os herdeiros. E isso vem se repetindo em outras decisões também. Então, para que eu antecipe a fruição de um bem para determinado herdeiro, eu precisaria da concordância de todos. E isso torna também a aplicação desse artigo bastante limitada, né? Porque eu não vou ter a concordância de todos, muitas vezes. Então, a gente pode pensar em inúmeros casos práticos, né? Até conversando com o doutor Luciano Viana Araújo, que foi o processualista responsável pela edição, né, desse artigo no projeto do novo CPC, ele me deu um exemplo muito simples, que é, assim, vamos pensar num inventário que dura 10 anos, 15 anos, e a gente tem um carro que é utilizado por um herdeiro. E esse carro, daqui a 15 anos, vai valer o quê? Não vai valer quase nada. E esse bem está na posse de um herdeiro que está utilizando esse carro, está em prejuízo dos outros herdeiros. E a gente pode pensar em vários outros exemplos que não só de deteriorização dos bens, né? Mas, por exemplo, um herdeiro que é advogado, que trabalha no escritório de advocacia do pai, né? Que ele tem um vínculo ali de trabalho. Os outros herdeiros não são advogados. Ele deveria ou poderia, num inventário, pedir uma tutela provisória para ficar na posse desses bens, dado que, quando da prolação da sentença, ele teria uma maior probabilidade de permanecer como titular dessas cotas, por ser o único herdeiro que é advogado, que exerce a profissão. Outros exemplos também, como, por exemplo, moradia, né? Então, um herdeiro que tenha um vínculo com o falecido, que necessitasse, né, do falecido, dos recursos financeiros, tivesse um vínculo ali de moradia. A gente pode pensar numa pessoa com deficiência, que precisasse do imóvel, que talvez residisse nesse bem, ela poderia fazer um pedido de atribuição preferencial com base nessa tutela provisória. Então, esse artigo, ele traz para a doutrina, tanto civilista quanto processualista, uma luz no fim do túnel de que nem
sempre o direito sucessório ele precisa estar pautado por uma tamanha neutralidade na divisão dos bens, porque fato é que tanto o Código de Processo Civil quanto o Código Civil não trazem critérios para uma divisão que leve em consideração a situação de cada herdeiro, né? Então, não se leva em consideração o vínculos de trabalho, não se leva em consideração vínculos de moradia, eventuais necessidades adicionais de cada herdeiro, ao contrário de outros ordenamentos, como, por exemplo, o ordenamento francês, que prevê uma possibilidade de atribuição desligou aqui. Ah, não, foi eu que. Quando o herdeiro tem um vínculo com o bem. Então, esse artigo, ele trouxe para a gente uma possibilidade de sair desse lugar de neutralidade, que o legislador se prendeu tanto no Código Civil de 2002 e também que não trouxe tamanha efetividade ao inventário na reforma do Código Civil e do Código de Processo em 2015. Só que esse tema ele ainda merece uma maior atenção, porque a jurisprudência acaba passando batido quando não tem acordo entre os sucessores. Então, o objeto do meu trabalho, que dividindo hoje com vocês, é justamente como eu enquadro essas determinadas pretensões dentro da sistemática da tutela provisória, podendo ser a tutela provisória tanto de urgência quanto de evidência. O que a gente tem percebido numa análise de jurisprudência também é que quando existe um maior perigo em mora, ainda que eu tenha uma probabilidade do direito menor, o judiciário tem se mostrado mais, né, tendencioso a conceder a tutela provisória com base na urgência, sem analisar, e aí a gente tem aquele estudo com relação ao pêndulo, né? Então, se a gente tem um perigo em mora muito maior, a probabilidade do direito ela poderia ser relativizada, né? Ainda que ela exista, mas ela poderia ser relativizada de certa forma. Mas a gente tem outros pontos que também, como a Verônica trouxe na explicação dela, que eu não vou nem ousar repetir, sobre a tutela de evidência. A gente tem casos em que a gente não tem urgência, mas a gente tem o direito evidente. E a gente vai ter uma contestação que não é capaz de trazer elementos suficientes para que isso seja revisto. Por exemplo, como esse exemplo que eu dei sobre o herdeiro que exerce a mesma atividade profissional do falecido. Então, aqui eu posso não ter uma urgência, mas eu tenho a caracterização de um direito evidente. Eu preciso esperar até o término do inventário para a concretização desse direito. Então, essas reflexões elas são necessárias. E também, uma outra reflexão que decorre dessa concessão da tutela provisória é com relação ao papel do inventariante. Porque hoje a gente tem um papel do inventariante que fica totalmente concentrado na administração e gestão de todo o patrimônio. E aí, nessa pesquisa, eu me deparei com esse caso específico do inventário com cotas de uma sociedade de advocacia, em que a inventariante não era advogada, mas um dos herdeiros era. E quando a gente permite a concessão dessa tutela provisória para que o herdeiro fique na posse e a administração desse bem, eu estou diluindo também o papel do inventariante. Se a gente pensa, por exemplo, também em caso em que tem algumas fazendas dentro de um inventário, né, fazendas produtivas, no meu estudo eu me deparei com um caso desse também, em que determinados herdeiros já eram coproprietários dessas fazendas por conta do falecimento da mãe deles. E eles estavam agora para receber a herança do pai. Mas o pai era casado, num segundo casamento, com a inventariante, que não tinha conhecimento, não só não tinha conhecimento para a administração dos negócios das fazendas, como ela também não era coproprietária dos bens. E os herdeiros pediram, então, a concessão de uma tutela provisória para que eles ficassem na posse e administração das fazendas até o término do inventário, valendo-se também do fato de que, por serem coproprietários e um monte ter um valor expressivo, aquela parte
provavelmente caberia no seu quinhão no término do inventário. Mas o juiz indeferiu esse pedido justamente porque não havia concordância entre todos os herdeiros para a aplicação dessa tutela provisória. O que nos deixa muito limitados se a gente começar a partir desse pressuposto de que, para a concessão da tutela de evidência, eu precisaria da concordância de todos. Então, assim, essas são as minhas reflexões, até compartilhando aqui com vocês sobre o tema, assim que eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu acabei enviando também uma proposta de enunciado para esclarecer a natureza desse dispositivo que foi aprovado na terceira jornada de processo civil, que é o enunciado 184, que diz assim: o uso e a fruição antecipados de bens previstos no parágrafo único do artigo 647 do CPC são deferidos por tutela provisória satisfativa e não por julgamento antecipado do mérito, devendo o juiz analisar a probabilidade de o bem vir a integrar o quinhão do herdeiro ao término do inventário. Então, a minha intenção com esse enunciado foi de esclarecer a condição que essa palavra, dentro do artigo 647, parágrafo único, ela pode trazer essa dúvida, com a condição de que o bem permaneça dentro do quinhão desse herdeiro ao término do inventário. Mas isso tem que ser analisado por um juízo de probabilidade, que pode ser revisto. E aí a grande questão também é se esse herdeiro que pede essa tutela provisória ou que tem o pedido contra, né? Então, eu estou vendo aqui que o meu irmão fica na posse do carro, ele que dirige o carro, então eu vou pedir uma tutela provisória para o juiz para que o bem fique no quinhão dele. Eu posso também pedir tanto em meu favor, em favor de outra pessoa, né? Se esse herdeiro, pois pode ser revisto por uma vontade do herdeiro que mudou de ideia, ou que não precisa mais do bem. Então, eu entendo que não, né? Exato. Exato, mas eu entendo que outros fatores poderiam causar essa revisão. Por exemplo, o aparecimento de um novo herdeiro. Então, vou ter que reavaliar se aquilo cabe no quinhão. Ela traz em si a obrigação. Toda tutela provisória traz necessariamente, uma vez revogada, a obrigação de voltar ao status quo ante, se ela não é confirmada. Então, se ele usufruiu dessa posição de vantagem, se ela for revogada, seja por vontade dele, ele vai ter que ressarcir. E não adianta nem... assim, é imediato. Se não me engano, 302, inciso 1, enfim, me falta aqui exatamente. Então, ela pode ser revogada. Juridicamente, não haveria impedimento. Qual é a sua opinião? Eu acho que, assim, claro, ela pode ser revogada, pela natureza dela, ela pode ser revogada, mas eu acho que o herdeiro que fez esse pedido de atribuição preferencial e que o inventário seguiu um caminho em razão disso, né, também, incluído esse bem, por uma mera liberalidade dele, de falar, não, agora eu mudei de ideia, eu não quero mais, eu acho que o juiz deveria manter na sentença, né, esse bem integrando o quinhão desse herdeiro. Porque eu acho que outros fatores podem te levar a fazer essa reflexão, assim, é só uma ponderação, porque eu acho que isso traz essa insegurança, que é justamente o fato do judiciário não conceder a tutela provisória. Que você falou, o tom, pareceu que você falou que a revogação, né, se deu quase por um abuso. Então, agora você abusou. E não é verdade, ele pode ter mudado de profissão, não é mais advogado, não precisa mais do escritório, indenizará todos pelo tempo em que usufruiu aquele bem. Porque você falou duas palavras que eu gostei, na verdade, o tom, e a outra você falou, ele gerou uma confiança e os trabalhos seguiram. Então, se ele gerou uma confiança e os trabalhos seguiram naquele rumo, é uma questão de boa-fé processual e não necessariamente impossível, né? Ele tem que trazer uma justificativa para ter mudado de ideia, sob pena de a gente entender que houve um abuso do seu direito ali, né? Enfim, para pensar. São muitas reflexões mesmo, mas é interessante. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, doutora Maria. Realmente, agora eu estou numa dúvida aqui, a tutela provisória, será que ela é interessante até para evitar uma futuração de cobrança de aluguéis?
nos bens que já estão, né? Por exemplo, assim, você tem um bem que está sendo ocupado pela mãe com um menor, né? Então, como é que fica isso no futuro? Então, assim, agora embolou tudo, né? Então, vamos. Mas é interessante, até porque os advogados, eu pelo menos tenho visto, eu acho que você falou isso no início, não se utilizam desse instrumento. Então, se a gente não utiliza do instrumento, não vai ter jurisprudência, que nós, advogados, é que formamos, né, a jurisprudência. Então, acho que esse debate é importante por conta disso também. Nádia? Eu acho que ela já até respondeu aquela minha pergunta, né? E assim, se a gente trouxer para o caso prático, né? Numa ação de inventário, tipo, um dos herdeiros está com problema de saúde, problema de um paciente oncológico, retirar, ele precisa, tem um dinheiro no banco, então, assim, isso é um caso também a se pensar, né? Exatamente, mas assim, a questão da vida, né? O bem mais precioso, né? Então, assim, eu também me deixou em dúvida também com relação a essa interpretação e agradeço demais aí pelas informações, por trazer isso aqui para debate também, né? Muito obrigada. Não tenho mais o que falar, não. Bom, quer falar mais alguma coisa, Adriana? Posso encerrar? Pode encerrar, Débora. Tá bom, gente. Então, a gente vai partir para o encerramento do evento. Tem que comunicar da audiência recorde, né, no YouTube. Alguém mais quer falar do plenário virtual? Doutor Pedro quer falar? Não, não quer falar. Doutor Eduardo Kalash, depois, se o senhor quiser a palavra, depois que a mulherada toda acabar de falar, que agora que a gente é que está mandando, estou brincando. Então, eu não vou deixar de falar sobre os que estavam nos assistindo no YouTube, parece que mais de 60 pessoas. Eu tenho uns informes para dar aqui, senão o Pedro Greco briga comigo se eu não falar. Ele pediu para dar um informe que a Comissão de Direito de Família e Direito Civil vai fazer um curso sobre a reforma do Código no mês de maio, esse ano. A gente tem uma previsão de publicar um livro no início de 2027 sobre os pareceres da comissão. A comissão ela está muito ativa, a gente está tendo várias indicações, vários pareceres. O Pedro full time, o tempo todo, ele é 100% ligado no 220, isso é ótimo, porque tem trazido muita contribuição. Então, ele pediu também para estender o convite a quem não integra a comissão e quer integrar. Doutora Maria está convocadíssima a ingressar no IAB, a nossa comissão, principalmente, porque é Direito de Família e Direito Civil, para ter bastante embate com a Comissão de Processo Civil. Quero agradecer a presença de todo mundo. A Adriana quer falar aqui, depois eu vou entregar os certificados. Bom, já que você puxou aí que o Pedro pediu para anunciar, na realidade, nós temos agora um seminário sobre aspectos gerais da reforma do Código Civil, que foi criado um grupo de trabalho, a pedido da presidente Rita, com algumas comissões, porque a reforma abrange inúmeras comissões temáticas daqui, mas a gente não conseguiu montar com todas, então pegamos as principais. Então, começa agora no dia 31 de março essa abertura desse seminário com palestras do desembargador Marco Aurélio Bezerra e da professora Judite Martins. E vão, ao longo do mês de abril todo, até o comecinho de maio, quando a gente tem que apresentar um relatório para o Congresso Nacional, justamente para as discussões que estão sendo feitas na comissão responsável. Então, eu queria convidar a todos que acompanhem. A agenda completa já está tanto no Instagram, quanto no nosso site, quanto no Facebook. Então, quem quiser acompanhar, está lá a agenda completa dos dias desse trabalho todo do grupo de GT que está sendo encabeçado pela presidente Fabíola Moraes, que é quem está organizando esse grupo de trabalho todo do Seminário de Reforma. E, no mais, eu quero agradecer a presença de todas as excelentes palestras das nossas palestrantes, das três que estão aqui, da Alessandra Balestieri e da nossa mediadora Nádia, e, acima de tudo, os trabalhos da presidente de mesa da nossa doutora Débora Martins. Agradecer aos dois Pedros Greco e Pedro
Milhões pelo trabalho feito nas comissões e por esse diálogo que eu espero que se repita com outros temas, esse trabalho feito pela Comissão de Direito Civil junto com a Comissão de Processo Civil, que é extremamente importante. Obrigada a todos. Débora. Doutor Eduardo Kalash, doutor, podia entregar os certificados, então? Doutora Fernanda. Tirar foto, né, Alexandre? Todo mundo, né? Não, agora. Não, essa sou eu. Não. Verônica. O da Alessandra vai ficar assim, né, Alessandra? Em forma de coração. Vai ser virtual. Maria. Nádia. E eu. Obrigada. Meninas, olhem para cá que eu vou fazer um print nosso. Um bom dia para todos e todas. Uma ótima terça-feira. Beijão. Então está encerrado o evento, né? Obrigada, gente. Adorei, tá?